Há 50 anos atrás, a Petrobras já trabalhava com a equipe do xisto, grupo do xisto, e tem até uma unidade no Paraná, lá da Petrobras, que o xisto é um primo do petróleo, mas um primo mais sujo de se trabalhar do que o petróleo. Então, esquece o xisto, deixa isso para lá. Só que no momento atual, nessa situação do petróleo, e como as fontes alternativas de energia não estão avançando tecnologicamente como se gostaria que avançasse, foram buscar do fundo do baú o xisto. E esse tal de shale gas, gás de xisto ou gás de folhelho, como chamam. Isso deu um fôlego para o petróleo, porque do xisto tira-se óleo, vários tipos de óleo, como se fosse do petróleo. E esse shale gas funciona como o gás natural, ou gás liquefeito de petróleo, como outro gás qualquer. Só que para retirar esse gás da onde ele está agregado duramente nas rochas, é um processo que muito poluente, pode dar inclusive até pequenos abalos sísmicos. Ele está muito agarrado na rocha, esse shale gas. Agora, depois para usar não, é como outro gás qualquer. Então o que é que acontece? Encontraram, veja as quantidades, reservas estimadas, 3 trilhões do xisto, 3 trilhões de barris de óleo, sendo 1 trilhão recuperável. Brasil tem a segunda reserva do mundo de 1,9 bilhões, mas totalmente diferente do primeiro, que é os Estados Unidos. Estados Unidos, Rússia. Estados Unidos tem 62% das reservas mundiais. Então, esse é um petróleo, vamos chamar um petróleo meio porco, meio vagabundo. Mas tem por muito tempo. Isso deu um fôlego. Por isso é que foi possível dar uma puxada no preço do petróleo para baixo e ferrar com a Rússia, ferrar com a Venezuela, ferrar com a pressão do Brasil, etc. Areias bituminosas tem principalmente no Canadá, tem em outros países também, mas o principal é Canadá. E são quantidades grandes, mas é ruim de trabalhar a beça, muito poluente. E o gás de xisto, o gás de folhelho, reservas estimadas no mundo, 187 trilhões de metros cúbicos. O Brasil, 10ª reserva do mundo, com 6 trilhões, 17 vezes a reserva de gás natural do Brasil. Extração, processo fracking, existe em vários países do mundo. Isso daqui, se não tivessem puxado essa coisa que já era desprezada há 50 anos atrás, 40 anos atrás, o mundo estaria meio complicado, porque as tecnologias que estão sendo esperadas, novas com baixo impacto ambiental, ainda não estão prontas. Isso aqui deu um alívio na parte econômica, na ambiental não, mas na econômica sim. E está dando para jogar com o preço do petróleo. Vejam, senhores, as reservas recuperáveis. E aqui no Brasil, onde tem Bacia do Parnaíba, Bacia do Recôncavo, Bacia de São Francisco, Bacia dos Parecis, Bacia do Paraná. Que eu saiba, o Brasil não está mexendo nisso. Se não consegue nem fazer um reservatório para Belo Monte, quanto mais mexer no shale gas. Duvido. E o nuclear, fissão, as usinas Angra 1, Angra 2. O grande problema, a meu ver, eu trabalhei 26 anos nessa área. O grande problema da nuclear, na minha opinião, é preconceito. Mas só que é um preconceito
Preconceito é uma palavra feia, não, mas é um preconceito que tem sua razão de ser. Porque a primeira grande atividade de grande porte da energia nuclear foi Hiroshima e Nagasaki. Bombas atômicas que mataram centenas de milhares de pessoas na hora, fora os outros que foram morrendo ao longo do tempo por contaminação. Isso está no inconsciente das pessoas e muita gente, quando pensa em nuclear, pensa em troço perigoso, venenoso, morte, etc. Ainda continua. Quando começa a andar um pouco melhor, aí vem lá da Rússia, como é que é? Chernobyl. Aí depois vem Fukushima. Aí já recua de novo. Mas é uma fonte geradora de energia conhecida, com tecnologia conhecida, cada vez mais aperfeiçoada, com urânio. Nós já temos 4 usinas a plutônio, 2 na França, 2 no Japão, e já estamos começando, a Índia, a Ucrânia estão fazendo a tório agora, também. Então, a nuclear, em termos de reservas, tem reservas enormes. O Brasil é o 3º do mundo, é o 6º do mundo, sendo que parou em 1983 de aplicar em prospecção e pesquisa mineral. E só o urânio associado a outros bens minerais chega a mais de 800. Onde tem estanho, casterita, tem sempre columbita, que é nióbio, tem tantalita, que é nióbio tântalo, tantalita, nióbio tântalo, tem urânio, tem terras raras, etc. Então já está mapeado só como subproduto dessas, de 309 passa para 800 fácil. Fontes geradoras de energia, agora as renováveis, hidráulicas. Esse o Brasil é abençoado, que o Brasil tem uma reserva enorme e uma boa parte já foi aproveitada, só que agora o que falta aproveitar está principalmente na Amazônia. Então está com problemas sérios em termos de licenciamento e meio ambiente. Então, em termos de reserva, é um dos países mais abençoados do mundo. Tecnologia, para ser curto, quem constrói uma Itaipu, quem conhece aqui Itaipu, eu vou todo ano lá, quem vê aquilo ali, não precisa dizer mais nada se tem competência ou não. E meio ambiente é uma energia limpa. Impacto ambiental, qualquer coisa causa impacto ambiental. Criar um bairro novo cria impacto ambiental. Onde era um capinzal, uma floresta nesse bairro, vai virar asfalto, concreto, esgoto, etc, etc. É impacto ambiental, mas é inevitável. Vejam só o que eu estava dizendo. Aqui é Itaipu. Itaipu tem esse lago, que é a poupança da usina hidrelétrica. Ela funciona de que jeito? A água fica aqui, vem até aqui em cima, então energia potencial, uma coluna bem alta. Quando abre aqui os dutos, ele vem com toda a velocidade e se transforma em energia cinética. Quando aciona as turbinas, energia mecânica. E quando a turbina acoplada no gerador gera energia elétrica. Então, o que eu estou querendo dizer é a importância da poupança que é esse lago aqui. Belo Monte é a 3ª maior do mundo, que vai ser 12 mil megawatts, pouco menos. Só que não permitiram reservatório. Belo Monte, no começo, seriam 20 mil megawatts em 4 usinas, uma atrás da outra. E um alagamento bem grande. Aqui só permitiram de um jeito. Só permitiram de um jeito.
o acionamento não é daquela mesma forma, energia potencial, energia cinética, não. É pela correnteza da água, que aciona uma turbina horizontal a bulbo, que é acoplada num gerador. Então, ela não tem aquela poupança que é o reservatório. O que significa que ela tem uma capacidade nominal de 12, em certas partes do ano vai produzir 4 e às vezes 1. Isso sem estiagem, ano normal. E o que vai fazer para compensar? Tem que construir uma rede de termoelétricas para ligar quando ela não puder ser usada. Então vai ter que gastar 2 vezes e jogando CO2 no meio ambiente. Isso por causa de um reservatório, de um lago. Agora, jogar CO2, gastar o dobro com termoelétricas adicionais para compensar a falta, isso pode. Na minha opinião, falando português claro, Belo Monte ou as demais da Amazônia, ou constrói com reservatório ou não constrói. Desse jeito, eu discordo totalmente que seja feito. Se acharem que é ruim, que está causando impacto ambiental, não faz nada, mas não constrói esse negócio torto. Esse aqui é muito interessante. Essa coluna azul é o índice pluviométrico mês a mês de um ano normal. Vejam, janeiro, fevereiro sobe, águas de março, quando chega abril começa a descer, eu só estou falando do azul. Desce, 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 depois começa a subir. O que significa isso na prática? Quando chega por aqui, o nível do reservatório, daqueles que têm reservatório, o nível vai baixando. Em ano normal, não é ano de estiagem, não. Então, muitas vezes é necessário de 10 turbinas, desliga 7, desliga 6, para não baixar um nível perigoso, e liga a termoelétrica. Porque isso daqui não tem nada de errado, porque a hidrelétrica tem o fator São Pedro, não? Quanto a esse verdinho, é uma curiosidade. Essa parte verde, justamente a época do plantio, da colheita, e da cana, e da produção de açúcar ou álcool, e da queima do bagaço de cana para cogeração, gerar calor ou energia. Cai justamente no período em que mais se precisa de energia. É uma pena que só se aproveita cerca de 30% do bagaço de cana por questão logística. Só usa aquela usina que tem dinheiro para ter uma unidade geradora com ela, porque de caminhão ir buscar a muitos quilômetros de distância inviabiliza. E se usasse então os resíduos de soja, etc., é um potencial de geração de energia monumental. Só que tem o problema da logística. Biomassa: álcool, bagaço, palha, biodiesel, lenha, carvão vegetal. Eu confesso aos senhores que quando começou o pró-álcool, eu não tinha muita simpatia, não. Eu digo por quê? Que o Brasil necessita de petróleo justamente para a produção do diesel, para alimentar as matrizes de transporte de carga de passageiro. Eu preciso de tanto petróleo porque eu preciso de tanto diesel. E os outros produtos da destilação, alguns sobram, outros faltam. Os que faltam compram, os que sobram vendem. E eu ouvi, sentado junto, batendo papo, na época presidente da Petrobras, dizendo: nós usando álcool, sobra tanta gasolina que nós praticamente damos essa gasolina, vai a preço de banana. Na época, preço de banana era um termo que podia se usar como coisa muito barata, porque agora já não dá mais para usar. Não, comprei banana hoje, está bem cara. Então, mas hoje em dia, eu já penso diferente. Acho que o Brasil fez bem em adotar, porque é uma tecnologia
que pode nos trazer bastante benefício. Infelizmente, ela oscila muito, mas principalmente por isso aqui, olha, biodiesel. Alguém aí sabe quem inventou o biodiesel? Quem souber, levanta a mão. Não. Eu sei que os primeiros carros foram com óleo de amendoim, etc. Não, mas o biodiesel, mesmo para escala industrial, para produção. O nome dele é Expedito de Saparente, meu colega de turma da Escola Nacional de Química, da Universidade do Brasil, UFRJ, falecido há uns 3, 4 anos atrás. Ele terminou o curso conosco e voltou para o Ceará, a terra dele, onde ele foi professor e pesquisador durante a vida toda dele, e ele tem diversas invenções, como aquele negócio da vaca mecânica, aquele leite de soja, etc. Um monte de coisas. Ele é conhecidíssimo no exterior, e no Brasil não. Eu liguei para a Universidade Federal do Ceará, eu tive dificuldade, ele tinha se aposentado há uns 2 anos, ninguém sabia quem era o Expedito Parente. Ou a Universidade do Ceará tem tanto gênio assim, eu não sei o que é que acontece. Ou nós brasileiros, nós não temos memória para as pessoas de valor. Então, o que acontece com o biodiesel? Era, por lei, para misturar 2% no diesel, depois, quando chegasse no outro ponto, 5%, 10%, e ir crescendo para poder aproveitar. É uma energia mais limpa, é uma energia renovável, etc. Só que o álcool também deu uma recuada. Agora, com álcool e biodiesel, aí com os dois juntos, aí a coisa fica bem em relação ao petróleo. Que aí vai nos sobrar bastante petróleo para poder negociar o petróleo ou derivados. Os dois juntos. Porque o biodiesel, ele vai atacar diretamente a que mais consome, ao foco, que é o transporte de cargas e transporte de passageiros. Amyris. Alguém sabe que eu já ouvi falar em Amyris? Não, né? Já ouviu? Não. Já? A Amyris é o seguinte, a Amyris é uma empresa criada em 2003 no Vale do Silício, na Califórnia, por alguns jovens trabalhando com biomassa, trabalhando com micro-organismos, fermentação, e com energia limpa. Eu não sei quem encontrou primeiro, se eles procuraram o Bill Gates ou o Bill Gates encontrou eles, e o Bill Gates deu 47 milhões de dólares para os meninos brincarem. E eles fizeram um monte de coisas. Uma delas foi o seguinte: a produção do álcool se dá da seguinte forma: moe a cana e dá aquele caldo, né? Naquele instante vai decidir se vai fazer açúcar ou se vai fazer o álcool. Se for fazer açúcar, calor, para evaporar e ficar aquele açúcar impuro, aquela pedra. Aquilo vai para a purificação até ter o açúcar como nós conhecemos. Se for para álcool, adiciona um micro-organismo chamado Saccharomyces cerevisiae, que tem a capacidade de comer a sacarose contida lá naquele mosto, naquele material, e excretar etanol. Depois aquele líquido vai para destilação para recuperar o etanol. É assim que se produz álcool. O que esses rapazes fizeram? Eles pegaram o Saccharomyces cerevisiae e fizeram uma mutação genética que esse Saccharomyces, em vez de comer sacarose e excretar álcool etílico, ele excreta um hidrocarboneto de 12 carbonos, chamado farneseno, que dá para fazer várias coisas, inclusive querosene para aviação, etc. E diesel. Portanto, tem diesel de álcool. Eles fizeram aliança com o Votorantim Novos Negócios, fazenda Santa Helena, fazenda em Goiás, etc., usina piloto em Campinas,
já estão construindo usina industrial. Eu tenho notícias que tem até ônibus da prefeitura da cidade de São Paulo já usando o diesel deles. Quer dizer, em termos de ciência e tecnologia não se pode piscar, porque senão o outro passa à frente. Isso é um achado. Já imaginou fazer diesel de cana? E não é nosso, é deles, né? Bom. Fontes alternativas. Fator de capacidade. Esse é uma expressão que eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa nossa conversa aqui. Fator de capacidade de uma unidade geradora de energia elétrica é a quantidade gerada de energia elétrica dividida pela capacidade nominal. Falando de outra forma, se eu tenho uma unidade geradora